Olá, mais uma dica para o professor Maurício Macedo, Geometria Analítica, aula 4, baricentro. Tá? Para entender bem baricentro, você tem que ter visto já a aula 3, que nós falamos de mediana. É importante você entender o conceito de mediana. Então, o que é o baricentro? Vou implementar pela letra G. É o ponto de encontro das medianas de um triângulo. Então, um triângulo ele tem 3 medianas. Quando elas se encontrarem, é ali que vai estar o baricentro. Vamos analisar a figura aqui. Um triângulo tem o vértice cujo ponto P1 tem as coordenadas x1 e y1. O outro vértice, P2, cujas coordenadas são x2 e y2. E tem o terceiro vértice, que eu vou chamar de P3, com as coordenadas x3 e y3. Lembre que cada ponto tem suas coordenadas, x e y. X é abscissa, y é ordenada. Então eu vou encontrar o ponto médio em cada lado. Vou encontrar o primeiro ponto médio entre o P2 e o P3, que eu vou chamar de M1. Quando eu unir esse ponto médio ao ponto 1 que está oposto, eu vou ter a primeira mediana desse triângulo. Vou achar o segundo ponto médio, agora entre P1 e P3, que eu vou chamar de M2. Quando eu unir esse ponto médio ao ponto oposto a ele, que é o P2, eu vou ter a segunda mediana. Agora eu vou achar o terceiro ponto médio entre P1 e P2, que eu vou chamar de M3, é o ponto médio 3. Quando eu unir esse ponto médio ao vértice oposto a ele, que é o P3, eu vou ter a terceira mediana. Então lembre que o triângulo ele tem 3 medianas. E o que é a mediana? É a distância do ponto médio ao vértice oposto a esse ponto médio. Ok? Pronto, fiz as 3 medianas. Onde elas estão se encontrando? Bem aqui no meio. Esse ponto de encontro aqui das medianas é ele que é chamado de baricentro. Tá? Então, baricentro é o ponto de encontro das medianas de um triângulo. Então, como é um ponto, vocês vão precisar achar um x e um y. Então, chamo aqui de x de g e y de g, ou seja, a abscissa do baricentro e a ordenada do baricentro. Como é que vocês vão calcular isso? Bem simples. Para calcular o x, vocês vão pegar as 3 abscissas e somar. x1, x2 e x3. Soma e divide por 3. Ok? Então é assim que vocês vão calcular a abscissa do baricentro. Para calcular a ordenada, é só trabalhar com y agora. Então vocês vão somar y1, y2 e y3 e dividir por 3. Pronto. Então vocês vão ter que treinar essas duas fórmulas agora. Quando falar em baricentro, vocês vão achar um ponto. E como é que acha esse ponto? Para achar o x, soma todos os valores das abscissas e divide por 3. Para achar o y, soma todos os valores de y e divide por 3. Lembra que vocês estão trabalhando com 3 pontos. São os vértices do triângulo. Aqui no meu desenho é o P1, P2 e P3. Bora ver um exemplo aqui. Calcule o baricentro do triângulo ABC, cujos vértices são os pontos A, de coordenadas 2 e menos 1, B, coordenadas menos 1 e 5, e o C, coordenada menos 7 e menos 1. Tá? Então, para calcular o baricentro, primeiro eu vou ter que calcular quem? O x do baricentro. Então, eu vou pegar o x1, somar com o x2 e com x3, e dividir por 3. Lembrando que o x é o primeiro valor aqui. Ó. Então, no ponto A, o primeiro x é 2. No ponto B, o x é menos 1. E no ponto C, o x é menos 7. Então, esses valores que eu vou trabalhar nessa equação. Então, substituindo aqui, o x1 quem é? 2. Como ele é positivo, coloca direto. A regra diz que é para somar. Está aqui o mais. Só tomem cuidado quando o número for negativo. Observe que o segundo x aqui é menos 1. Eu vou colocar dentro do parênteses porque vai ter jogo de sinais. Mais o x3, quem é o x3? Menos 7. De novo é negativo. Então coloca dentro do
parênteses, tá? Porque vocês vão usar a regra da eliminação de parênteses. Quando usar a regra de eliminação de parênteses, o que é que eu vou fazer? Repete o 2 e aqui eu vou usar a regra da multiplicação. Sinais diferentes sempre fica o quê? Negativo na multiplicação. Então, quando eliminar esse parênteses, o 1 aqui dentro vai ficar negativo. Então, vai ficar 2, que já estava, menos 1. Mesma coisa aqui no 7. Ó. Dentro do parênteses ele é negativo, mas tem um sinal de mais lá fora. Para eliminar o parênteses, regra da multiplicação, sinais diferentes fica negativo. Então, está aqui o menos 7. Então, eliminei o parênteses. Ficou 2, menos 1, menos 7, dividido por 3. Quem quiser fazer na ordem direta, aqui faz. Eu recomendo pegar números com sinais iguais. Está aqui, ó, tenho dois números negativos. Então, junta eles primeiro. O que é que diz a regra? Soma e repete o mesmo sinal. Então, repetiu 2 aqui que já estava, o único positivo. E vou juntar menos 1 com menos 7, que vai dar menos 8. Tá? Qual é a regra? Soma e repete o mesmo sinal. Aqui não tem multiplicação, não é regra da multiplicação. Tá? Cuidado aqui. Então, ficou 2 menos 8. Isso dividido por 3. Aqui não tem multiplicação, o que é que diz a regra? Sinais diferentes, diminui e dá o sinal do maior. Então, 8 menos 2, 6. Quem era o maior? 8. Qual era o sinal dele? Negativo. Então, vai ficar menos 6. Então, 2 menos 8 dá menos 6. Que vou dividir por 3. Dá para dividir por 3? Dá. Regra da divisão, que é a mesma regra da multiplicação. Sinais diferentes, fica negativo. Então, 6 dividido por 3, 2. E vai ficar negativo porque é a regra da multiplicação. Então, cheguei no valor do x do baricentro, que é menos 2. Agora, eu vou calcular o y do baricentro. Mesmo raciocínio, só que pegando agora os valores de quem? Das ordenadas. Quem são as ordenadas aqui? Menos 1, 5 e menos 1. Então, bora substituir. O y1 é menos 1. Posso deixar menos 1, que é o primeiro aqui. Ó. Mas, como o segundo é 5 positivo, não precisa colocar entre parênteses. Você pode colocar logo direto. Mas, o y3 ele é negativo, menos 1. Então, coloco entre parênteses. Isso dividido por 3. Bora eliminar o parênteses aqui do menos 1. Então, vai ficar menos 1 mais 5, só repetindo. Eliminando o parênteses, regra da multiplicação aqui, sinais diferentes, fica negativo. Tá? Então, vai ficar menos 1. Aí eu uso aquela estratégia. Junto os números com o mesmo sinal. Eu tenho menos 1 aqui e menos 1 aqui. Então, quando eu juntar, vai dar o quê? Menos 2. Qual é a regra? Sinais iguais, não tem multiplicação, soma e repete o mesmo sinal. Então, menos 1 com menos 1 deu menos 2. Aí repete o mais 5. Poderia ser o contrário, 5 menos 2 também. Dividido por 3. Regra aqui da subtração, sinais diferentes aqui, o que é que eu faço? Diminui e dá o sinal do maior. 5 menos 2, 3. Quem era o maior? 5. Ele era agora positivo. Então, vai ficar 3 positivo aqui. Aqui em cima no numerador. Então, menos 2 mais 5 dá 3 positivo. Que vou dividir por 3. Dá para dividir por 3? Dá. 3 por 3, 1. Pronto. Calculei o y do baricentro. Então, essa primeira fórmula eu calculei o x. E a segunda fórmula eu calculei o y. Como era um ponto, a resposta é o quê? O baricentro tem as coordenadas menos 2 no valor do x e 1 no valor do y. Pronto. Assim que se calcula o baricentro. Lembre que só vou falar em baricentro quando tiver um triângulo e ele vai me dar 3 pontos para eu poder tirar o x1, x2 e x3. O y1, o y2 e o y3. Então, uma forma simples e bem fácil para treinar. Ok? Espero que você tenha entendido essa dica. Até a próxima dica no professor Maurício Macedo.
Um abraço, pessoal.